Olá, minha gente. É com muita alegria por Deus ter concedido mais essa oportunidade para dialogar com vocês sobre a palavra de Deus. E este encontro, pelo menos de minha parte, será o último do ano 2021, porque praticamente nós estamos vivendo os últimos dias. Ano este muito complicado para todos nós, diria para toda a humanidade, tendo em vista a decretação do estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Muitas famílias, muitos lares sofreram e sofrem ainda as consequências desse terrível vírus. Mas nós que temos fé em Deus, vamos continuar com lealdade e com muita confiança a misericórdia dele, pois nunca nos abandonou, nem nos lares das pessoas que sofreram a perda de seus entes queridos, pois Deus é justo e não desampara ninguém. Assim, diante desses problemas todos, mais do que nunca, nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus. Palavra esta grandiosa que foi nos dada por Jesus, que é o nosso mestre, o nosso consolador e o guia, o modelo perfeito para todos aqueles que querem caminhar nesta peregrinação tão transitória, conforme nós assumimos as nossas tarefas na espiritualidade. E nós vamos hoje refletir sobre o tema Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos iniciar com a definição de justiça, conforme registrado na questão 875 do Livro dos Espíritos. Eles responderam o seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Evidentemente que há outras definições, conforme entendimento de estudiosos de outras áreas do conhecimento humano, mas para o nosso estudo de hoje, não há necessidade de conhecê-las. Vocês concordam, minha gente, que essa é uma resposta bem elucidativa? Mas Kardec, como sempre, para não deixar nenhuma dúvida e que tenhamos uma melhor compreensão desse assunto, ele perguntou a espiritualidade, novamente, na questão 873 do Livro dos Espíritos. Eis a pergunta do nosso codificador. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Essa foi a resposta da espiritualidade. Tanto na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral, o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem, eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos
noções mais exatas de justiça que entre os que têm mais saber. Pela definição, pode-se concluir que o senso de justiça é inerente ao homem e que vai desenvolvendo conforme a evolução moral de cada um. Pelo fato, todos nós temos consciência da importância da justiça, porque não há nada mais abominável que a prática da injustiça, que sempre é motivada pelo egoísmo, imperfeição moral, sentimento de superioridade sobre as demais pessoas. Observamos que na definição justiça, os espíritos afirmam que ela visa assegurar os direitos de cada um. Aí pode-se fazer uma pergunta, né? O que são os direitos? Novamente, de forma bem simples, podemos entender que os direitos são normas estabelecidas e de cumprimento obrigatório para todos, visando manter o equilíbrio social. E que essas normas são as nossas conhecidas leis. E quanto à origem, elas podem ser humanas ou divinas. É importante refletir um pouco sobre a lei humana, pois entendo que, para elas serem justas, devem ser elaboradas em concordância com as leis divinas, pois devem assegurar a honestidade por meio de normas bem definidas para evitar conflitos entre as partes. Mas nem sempre a legislação aprovada é adequada para resguardar os direitos. Isto porque os legisladores, na sua grande maioria, defendem muito mais os seus interesses e acabam cedendo às pressões corporativistas, que normalmente visam compensações de ordem financeira para si. Todas essas desonestidades acontecem pela ganância do ser humano, porque ainda somos todos imperfeitos. E assim, com essas imperfeições, nós ignoramos com maior facilidade a prática da justiça, essa prática de justiça que Jesus definiu de uma forma bem simples, quando ele disse: desejar para os outros o que quereria para vós mesmos. Fácil, né? Não há quem não compreenda esse ordenamento de Jesus. A dificuldade está em cumpri-la. Pelo fato, minha gente, as leis humanas sofrem constantemente alterações para atender à dinâmica social, mas que, infelizmente, nem sempre são adequadas para assegurar os direitos de todos. Muitas leis são injustas, gerando tantas misérias, porque possibilita a prática da corrupção, a exploração do próximo. Com essas simples explanações sobre a lei humana, agora vamos focar na lei divina. Já vimos que a lei humana é mutável, mas a lei divina, ao contrário, ela é imutável. Sabe por quê? Porque ela é perfeita e que nos concede todas as coisas necessárias para a nossa caminhada evolutiva,
moral e espiritual. Tudo está ao nosso alcance para que o nosso retorno seja o mais abençoado possível, né? O nosso retorno para a pátria celestial. Isto é, no nível muito mais elevado na escala espiritual. E mais, Deus nos concedeu a liberdade de segui-la ou não. A decisão é sempre nossa, é o livre-arbítrio. E nós sabemos que Deus jamais tolhe a liberdade de quem quer que seja, praticando o mal ou o bem, não importa, a liberdade é nossa. Até aqui tudo bem, né? Agora resta saber onde está escrito essa lei. E Kardec fez essa pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? A espiritualidade, como sempre, respondeu de uma forma bem simples. Disse o seguinte: na consciência. Na consciência. Percebe? Então nós nascemos com essa percepção do que é certo ou errado, para vivermos em harmonia, não só entre nós, mas também com toda a natureza. Nós vimos na questão 873 que a noção de justiça é inata, assim também o é a lei divina. Entendo que a explicação é simples para um assunto tão complexo, mas Deus é a suprema justiça, torna tudo mais fácil para o entendimento de todos. É evidente que essa compreensão será no nível de evolução espiritual de cada um. Surge uma outra pergunta de Kardec. Se está escrita na consciência, por que Deus nos revelou essa lei? Kardec fez essa pergunta na questão 621A do Livro dos Espíritos. A pergunta dele foi a seguinte: uma vez que o homem carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar? A espiritualidade respondeu da seguinte forma: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Percebe? É como nós normalmente, né, dizemos: puxa vida, por que eu vou pedir a Deus uma coisa que Ele sabe que eu vou pedir? Né? Frequentemente a gente ouve isso. Mas porque o fato da gente se dobrar diante da grandiosidade de Deus e fazer o pedido em oração, já demonstra a nossa humildade, a nossa dependência a Deus Pai Criador. Percebe que ela precisa ser escrita? Não só isso, mas colocar no lugar bem visível na frente de todos, para alertá-lo da importância dela. E que não a esqueçam, especialmente ofuscados pelas tentações, pois elas são insinuantes e persistentes, e nos faz caminhar por tantos caminhos obscuros, e ainda hoje em dia nós muitas vezes ignoramos o cumprimento fiel da lei de Deus. Percebem? Há muitas pessoas vivendo na abastança, né? E eles são dominados pelo egoísmo, esquecem com facilidade das pessoas, né? Esquecem a obediência à lei de Deus,
ou deixam em segundo plano e só procuram Deus para pedir ajuda quando estão desesperados, quando estão impotentes para resolver o problema que causa, não é? E que ninguém pode resolver, nem a ciência. Aí começam a peregrinação em diversos locais, igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, para recorrer a Deus, pedir ajuda a Deus para resolver o problema. O lamentável que há pessoas que, após resolvido o problema, novamente se afastam com facilidade dos caminhos de Deus, porque preferem viver a bonança, né? Preferem viver as facilidades do mundo material. Assim, pela facilidade dos homens esquecerem a lei, ela foi escrita pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra diante de Moisés, lá no Monte Sinai, e entregou-as, mandando divulgar para o povo rebelde. E essas leis são os 10 mandamentos. Mas o povo ainda não estava preparado moral e espiritualmente para compreender e muito menos cumpri-la, porque ainda não havia alcançado o nível de sensibilidade, de percepção para compreender e viver a prática do amor incondicional. Pois o povo era constituído por um bando de fugitivos, rústicos e sem nenhum preparo. Eram descendentes de escravos por mais de 430 anos. Quantas gerações, minha gente, brutalizados nas garras do faraó, com tantos anos de sofrimentos, amarrados a uma vida miserável, sem direito a nada. Eles só queriam, e não poderia ser de outra forma, libertar, fugir dessas amarras com tantos sofrimentos. Mas ainda não estava em condições de aceitar as ordenanças contidas nos 10 mandamentos. Assim Moisés sentia-se impotente, não tinha como liderar essa gente toda, desesperada com medo. Como ele resolveu esse problema? Pois era sua responsabilidade liderar o povo. Era preciso iniciar a nova etapa após a libertação da escravidão dos egípcios. Mas, para tanto, era necessário um mínimo de disciplina. Como superá-la? Pois ele não conseguiria só com o diálogo impor, não é, disciplina num povo confuso pelas circunstâncias, tanta confusão entre eles. Mas, sem dúvida, inspirado por Deus, Moisés concluiu da necessidade de uma lei complementar, uma lei forte, com sanções rigorosas, e para ser apresentada como sendo de origem divina, pois só dessa forma o povo rebelde poderia cumprir seus preceitos, pelo medo de sofrer castigos terríveis pela desobediência a essa lei de Moisés. Assim, para Moisés, eram medidas indispensáveis para iniciar o processo de organização do povo. Para tanto, ela foi elaborada em caráter transitório. Essa legislação especial, conhecida como a Lei de Moisés, constituída de 613 normas extremamente rigorosas,
tanto na área civil, penal e religiosa. Elas estão registradas nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecidos como Torá. Basta ler esses livros, onde estão registradas as aplicações dessas penalidades tão cruéis, que revela aparentemente um Deus terrível, castigador, vingador. Pelo fato, muitas pessoas não gostam ou sentem-se incomodadas ao ler o Antigo Testamento, porque para entendê-lo é preciso estudá-lo dentro do contexto da época, pois é preciso compreender que a sua aplicação tinha a finalidade de disciplinar um povo rebelde, atrasado, que Moisés tinha a incumbência de conduzi-lo até a terra prometida. E mais, era preciso preparar esse povo para formar, para constituir uma nação. Sabe para quê? Para acolher a encarnação do prometido Salvador de Israel. E cumpriu-se a promessa. Eis que nasceu Jesus, o enviado de Deus. A perfeição estava já habitando no meio do povo. Para quê? Para ser o perfeito, o modelo a ser seguido para os que queriam alcançar a salvação. E assim, minha gente, com Jesus estava iniciando o tempo do amor, o tempo do perdão incondicional. Não mais a aplicação das terríveis penas de Moisés, especialmente a aplicação, por exemplo, que está registrado em Êxodo capítulo 21, versos 23 a 25, que diz, todos vocês conhecem, dente por dente, olho por olho, é conhecida lei de talião, são sentenças bárbaras, né? Jesus ensinou por palavras e seus exemplos a mais sublime moral, a evangélica, e a necessidade de mudança radical, total nos relacionamentos, onde não há mais espaço para egoísmo, prepotência, mentiras e por aí vai. Agora sim, deve prevalecer o amor incondicional, que conduz todos nós à prática, à vivência da fraternidade, caridade, para que todos nós possamos viver a verdadeira justiça. Ou seja, tudo deve ser feito com amor, com carinho, com honestidade, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, o mais belo hino de amor. Recomendo que todos leiam, porque é fantástica. Sim, estava iniciando o tempo de renovação necessária e tão importante para a humanidade, que a história foi dividida para antes de Cristo e depois de Cristo. Podemos concluir que a responsabilidade é da humanidade em prosseguir na implantação desse reino maravilhoso, que só será possível mediante a transformação interior do povo, eliminando todas as tendências egoístas, tendências prepotentes, e aceitar incondicionalmente viver o amor, a prática da caridade, da indulgência, da solidariedade. Enfim, viver na prática da lei
de justiça, amor e caridade. E creiam, tudo o mais nos serão acrescentados. São palavras do Mestre Jesus. Portanto, todos nós que queremos, almejamos viver numa sociedade em que haja respeito uns com os outros, em que haja solidariedade, em que diminuam as diferenças sociais que tantas dores causam, nós precisamos compreender e seguir com muita fidelidade as leis divinas. E Cristo, que é o nosso modelo perfeito, é o nosso consolador, é o nosso orientador, ele está sempre presente ao nosso lado, por meio dos seus mensageiros da espiritualidade, nossos amigos, não é? Muitos deles talvez tenham sido até nossos parentes em vidas passadas, e mais ainda presente, porque é a função que são os anjos guardiães ou mentores espirituais. Cada um de nós temos um mentor espiritual. Não importa o nível de elevação espiritual, todos nós temos um guia espiritual sempre presente para nos ajudar, para nos esclarecer os caminhos que nós estamos seguindo, os possíveis perigos que podem ser evitados se nós seguirmos o conselho do nosso orientador espiritual. Basta que nós tenhamos essa aproximação, essa intimidade com o nosso mentor espiritual. Isso depende de cada um de nós. Mas aí você pode perguntar, mas como? Eu não vejo meu mentor espiritual. Só os médios videntes que conseguem ver. Então, como é que eu posso dialogar? É muito simples. É crer sem ver. Jesus disse isso, alertando seus discípulos. Felizes são aqueles que acreditam sem ver. Entenderam, gente? É ter essa sensibilidade, essa certeza, não é? Do que Jesus nos disse. Então eu creio na presença do meu anjo guardião, do meu mentor espiritual. Como eu vou conseguir ter essa certeza, essa percepção da existência do anjo guardião? Muitas coisas nós sentimos, não é? Sem ver. Por exemplo, o vento, não é? O vento acaricia, não é? O nosso corpo, mas a gente não vê. Não é verdade? Então, sabe o que é que nós podemos fazer? Aliás, podemos não, deveremos fazer. É dispor de um tempo diariamente para um encontro com o nosso mentor espiritual. Recolhermos num canto, numa sala, o nosso quarto, totalmente fechado. Silêncio geral. Televisor desligado, celular e tudo mais que possa provocar barulho em nosso entorno. Só isso? Não. Mais ainda, o barulho que existe no nosso interior. Sim, minha gente, existe muito barulho no nosso interior, né?
provocadas pelas adversidades que nós enfrentamos durante o dia, as confusões por que nós passamos. Então vamos recolher, vamos mentalizar em nós que estamos eliminando, retirando de nós todas essas impurezas, essas energias negativas. E para, em seguida, com a ajuda da espiritualidade do plano superior, encher o nosso interior com vibrações salutares, vibrações de esperança, vibrações de paz. E assim, depois de harmonizar o nosso interior, o equilíbrio do nosso interior, aí sim, nós já estaremos preparados para a nossa oração. Esse conversar com Deus, com Jesus. E nessa conversa é que nós vamos adquirindo essa sensibilidade para compreender a presença do Mestre Jesus por meio da espiritualidade. É rápido assim? Não, é evidente que não. É preciso muita persistência, fidelidade e reservar aquele momento diário para dedicarmos ao nosso Deus. Ele é o nosso Criador, nós dependemos dele. Porque se nós dedicamos tantas horas por dia para o trabalho, para conseguir muitas coisas boas, para diversões e tantos outros motivos que nós gastamos o nosso tempo disponível com futilidades, por que não reservar pelo menos 15, 20, 30 minutos por dia para dedicar, para louvar, adorar, consultar o nosso Mestre Jesus, pois Ele é o nosso guia, o nosso consolador. E você se dedicando a esses momentos, você vai sentindo dia a dia, não é? Evoluindo, vai chegar um tempo em que você vai sentir necessidade de cumprir esse encontro com Deus. Vai ser tão indispensável quanto o ar que você respira. Percebe, gente? Essa é a fé eficaz, a fé que produz resultados. Minha gente, eu espero que esse momento que nós tivemos, essa reflexão, com a ajuda da espiritualidade do plano superior aqui presente e presente também junto com vocês que estão assistindo esse nosso estudo. E para encerrar, eu desejo a todos vocês um Natal muito feliz, um Natal abençoado. Não só com festança, com bebidas, mas sobretudo com um momento de oração e agradecimento a Deus por nos ter enviado Jesus, o nosso mestre, o modelo. E não esqueçam também, no fim do ano, aquele momento de reavaliação, um balanço da nossa vida espiritual. Não só o balanço das coisas materiais, como fazem nas empresas, que são necessárias, evidentemente, mas indispensável é o nosso balanço
da vida espiritual. Pois nunca se esqueçam que essa nossa peregrinação também é transitória. Estamos aqui com uma finalidade que todos nós espíritas sabemos, que é para pagar os débitos contraídos em vidas passadas e que esses débitos precisam ser eliminados para que o nosso retorno seja no nível mais elevado, e assim será até um dia nós alcançarmos a nossa perfeição moral, a nossa perfeição espiritual, um espírito purificado, puro, que é o desejo de cada um de nós. Portanto, a todos vocês, muito obrigado, com as bênçãos de Deus, e até a próxima oportunidade. Obrigado.